Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por nos acompanhar. A sua presença aí do outro lado sempre nos é motivo de muita alegria, de muita satisfação. Afinal de contas, preparamos esses estudos para que você possa, junto conosco, aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós temos estudado, procurado preparar de forma de mais fácil compreensão para você, para que a gente possa juntos compreendermos o que de fato as Escrituras querem dizer. A gente vive dias em que tem tanta coisa errada, distorcida, sendo ensinada por aí, e a gente precisa voltar para as Escrituras. Elas são a base, o fundamento que realmente nós precisamos nutrir e manter na nossa vida. Nós vamos hoje estudar aqui, seguindo o nosso estudo, estamos fazendo um bloco aqui a partir do versículo 12, onde fala da busca do Espírito Santo, o clamor da igreja, no momento em que Jesus foi assunto aos céus, foi levado aos céus, e agora os discípulos aguardavam a descida do Espírito Santo. Eles voltam felizes, eles estão lá no cenáculo, e aquele grupo seleto de pessoas, aproximadamente 120 homens, conforme a lei judaica, formando uma comunidade, aguardando esse momento. Verso 14, a primeira parte diz: e todos estes perseveravam unânimes em oração. Isso aqui é algo maravilhoso pensar. Eu gosto dessa palavrinha, unânimes em oração, não é? Aqueles 120 irmãos reunidos nos cenáculos não estavam mais ali como os apóstolos anteriormente, trancados com medo dos judeus, mas eles estavam ali agora alegres, animados, esperando o revestimento de poder. Essa busca aqui, unânime, todos unidos, com um só propósito, há uma unidade na busca, há uma unidade no propósito. Eles aguardavam esse revestimento, não de uma forma impaciente ou agitada, não de uma forma vazia e inativa, mas de forma perseverante em oração. O grupo estava coeso nessa busca e ele manteve-se perseverante na oração, até que todos fossem revestidos de poder. Unidade na oração. Igreja que mantém-se unida. O Espírito Santo é uma dádiva que capacita e guia a igreja, e não somos nós que podemos fazer nada em relação a isso, mas é Deus quem derrama o seu Espírito, Ele quem nos concede o seu Espírito. E a igreja estava unida, orando, clamando ao Senhor. Amados irmãos, nós aprendemos aqui sobre a unidade da igreja, uma igreja unida em oração. E nós entendemos e lemos aqui o Senhor derramando o seu Espírito. Quando nós caminhamos unidos, quando nós oramos, nós podemos ter certeza, grandes coisas o Senhor faz ainda nos nossos dias. Nós, enquanto igreja, precisamos manter essa unidade de busca, essa unidade de oração, unanimidade. Quantas vezes nós vemos tantos irmãos e irmãs desanimadas, esfriam, afastam, que o Senhor possa recobrar isso na nossa mente, no nosso coração, o desejo de manter a unidade, unanimidade. Vamos orar todos juntos. Vamos clamar todos juntos. Essa unidade precisa existir. Quanta frieza espiritual por parte de muitos, quanto desânimo por parte de tantos, não é? Isso é triste para a vida da igreja. E eles permaneciam unânimes em oração. Essa era a atitude da igreja em Jerusalém. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos. Eles foram revestidos em poder e estavam unidos, unânimes naquele momento. Que você que faz parte da igreja, que nós possamos estar unânimes em oração. Temos momentos de oração, temos o nosso tempo de orar juntos. Vamos participar, vamos envolver. Faça parte desta unanimidade de oração. E grandes coisas nós certamente veremos Deus fazer. Deus já tem feito no decorrer da história e vai repetir quando a igreja unânime ora. Aqueles cristãos oravam, e a oração é tão destacada aqui na palavra. Você vai ver no livro de Atos, especialmente, o Warren Wiersbe, ele faz um apanhado
da oração no livro de Atos. E eu vou passar para você entender como a oração é importante aqui destacado no livro de Atos. Os cristãos oravam pedindo para tomar decisões, capítulo 1, versículo 15 a 26. Eles oravam por coragem para testemunhar, capítulo 4, versículo 23 até o 31. Na verdade, essa oração era parte integrante do ministério diário dos cristãos apostólicos, não é? Naquela época, nos cristãos, nos apóstolos, eles oravam constantemente de forma diária. Você vai ler lá em Atos 2, versículos 42 e 47, capítulo 3, versículo 1, capítulo 6, versículo 4. Se você caminhar um pouquinho, você vai ver lá em Atos, capítulo 7, versículos 55 a 60, Estevão, quando estava sendo apedrejado, orou. Pedro e João oraram pelos samaritanos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Saulo de Tarso orou após a sua conversão, capítulo 9, versículo 11. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas, capítulo 9, versículo 36 a 43. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como deveria ser salvo, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Pedro estava no terraço orando quando Deus lhe disse como responder à oração de Cornélio, capítulo 10, versículo 9. Então, um orando de um lado, o outro orando do outro, Deus interveio nessa situação. Os cristãos na casa de João Marcos oraram por Pedro quando o apóstolo estava na prisão e o Senhor livrou, não é? Pedro da prisão quanto da morte, capítulo 12, versículos de 1 a 11. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar Barnabé e Saulo para a obra, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Foi uma reunião de oração em Filipos que Deus tocou o coração de Lídia, capítulo 16, versículo 13. Em outra reunião de oração em Filipos, Deus abriu as portas da prisão, capítulo 16, versículo 25 a 31. Paulo orou por seus inimigos antes de partir em viagem, capítulo 20, versículo 36, e no capítulo 21, no versículo 5 também. No meio da tempestade, ele orou pedindo as bênçãos de Deus, capítulo 27, versículo 35. E depois de uma tempestade, orou para que Deus curasse um homem enfermo, capítulo 28, versículo 8. Eu fiz um apanhado aqui, a partir do que o Wisby escreveu, falando da oração no livro de Atos. Em quase todos os capítulos de Atos dos Apóstolos, nós encontramos alguma referência à oração. E esse livro deixa muito claro que quando nós oramos, quando o povo de Deus ora, Deus intervém naquela situação. Na verdade, a oração, ela funciona como um escudo para a nossa alma, e um escudo, um sacrifício de Deus, um sacrifício para Deus, melhor dizendo, e um flagelo para Satanás. Oração, escudo para a alma, sacrifício para Deus e flagelo para Satanás. Que o Senhor Deus possa nos despertar a oração, sabendo da sua importância de buscar de forma unânime, sabendo que Deus ouve e tudo resulta para a glória dele. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais esse estudo. Se não fez a sua inscrição, faça no canal, deixe um comentário, interaja conosco e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.